Ok, boa noite, bem-vindos mais uma vez a esse nosso compromisso, nosso comprometimento na obra do Senhor Deus. Temos recebido dele o privilégio, a oportunidade de, nesse nosso tempo de apresentações, de lives, que por todo esse período de isolamento em que nos encontramos, temos o privilégio, através das lives, da pregação da palavra de Deus. Muito me alegrou. Uma pessoa me ligou na quinta-feira, dizendo que a sua indiferença para com poesias do livro dos Salmos estava ganhando dele agora o interesse através dos nossos estudos do Salmo 19. O Marquinhos, um abraço para você, Marquinhos. E me alegrou também ele dizendo que na segunda-feira ele faz uma revisão, ele volta a acompanhar novamente, ele coloca novamente o vídeo. Essa é a oportunidade que a gente tem quando a mensagem fica registrada, ela fica gravada, você pode utilizá-la, você pode fazer uma revisão, você pode novamente assistir. Boa noite a todos quantos nesse momento já estão em sintonia conosco, nessa oportunidade, 12/7. Interessante, né? Eu me lembro, eu dizendo 12 de abril. Você lembra disso? Pregando a palavra. Eu lembrei-me disso agora. 12 de abril, até porque era a comemoração do meu aniversário de conversão, de conhecimento de Cristo como meu Salvador pessoal. Nós estamos agora em 12/7. De vez em quando as pessoas perguntam para mim, até quando vai essa situação que nós estamos vivendo? Deus sabe, eu não sei. Talvez pode terminar no próximo mês, no próximo momento. Mas nós vamos, eu creio, sentir saudades dos momentos que vivemos agora. Como dizem alguns, depois dessa pandemia, epidemia, dessa situação que estamos vivendo agora, nunca mais seremos os mesmos. Eu estou juntando material para guardar como marco dessa época que nós estamos vivendo. Boa noite, Cláudia, Sebastiana, irmã Maria Inês Gonçalves Dias, Ribeirão Preto. A irmã Inês, continua com as suas obras de artes. Ela está colocando sempre no Facebook. E eu tenho vontade de comprar todas as obras de artes que ela prepara, que ela expõe. É uma artista, tá? Sabe trabalhar com linha e agulha de uma maneira incrível, tapetes e tantas coisas mais que ela, graciosamente, Deus lhe deu essa condição e ela tem, nesses dias, se entregado a isso e feito a exposição. Salmo 19, eu estou convivendo com o texto para me familiarizar, quero que você também, se possível, memorize o Salmo 19. Memorizar, eu tenho um atual para você, que é interessante. Nós estamos falando agora na segunda parte do Salmo. A primeira foi a excelência da criação. A criação anuncia a glória de Deus. Na semana passada, o olhar de Davi ganha um novo foco. Do céu, esse olhar agora volta-se para a palavra de Deus, para a revelação escrita do Senhor Deus. E aí, dos versos 7 aos versos 11, nós temos essa comunicação que emana
da revelação escrita. Mas a impressão que nós temos, amados, é que começa a adoçar a nossa apreciação o texto. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e da sabedoria aos simples. Enfim, começa a mexer conosco. Então você memoriza o Salmo 19, o grande desafio. Aliar, unir a memorização, leitura e memorização do Salmo 19, a leitura e devoção do Salmo 119. Porque lá nós temos a excelência da palavra de Deus nos seus 176 versículos. Tem um que eu aprecio sobremaneira, que é o verso 18 do Salmo 119. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Aqueles 5 artigos, aqueles 5 aspectos referindo a palavra de Deus que nós temos no Salmo 19, é difícil, é 119, 19. Lei, testemunho, preceitos, mandamentos, temor, juízos, você encontra em abundância no Salmo 119. Em abundância mesmo. Se for de 8 em 8 versículos, 8 por semana, aí você faz a conta de quantas semanas você estaria memorizando o Salmo 119. A irmã Joana Dark, boa noite para ela. Não sei se você se lembra, semana passada eu encerrei orando por um conhecido nosso, o senhor Ari. Estava hospitalizado, entubado, Covid, mas acometeu o coração dele, ele tinha comorbidade e veio a óbito na madrugada dessa quarta-feira passada. Tá? Oramos por ele, agora oramos pela família enlutada com a perda do patriarca, o senhor Ari. Ele é pai, era pai, e continua sendo o pai em memória agora da missionária Priscila Belo. E antes da leitura e oração, também damos graças ao Senhor, no dia 7/7, e quase que ela nasce no ano com 2 7s. Passou raspando, né? Passou raspando, ficou com 3 7s no marco da sua idade. Parabéns pelo aniversário transcorrido da minha esposa na última terça-feira. Eu vou à leitura agora e à oração logo em seguida e a nossa devoção da palavra. Salmo 19. Aliás, a minha Bíblia está até aberta no 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Eu coloquei nesse papel para mim aqui, que esse papel fica na minha carteira. Eu estou memorizando mesmo o Salmo 19. Então fica ali e eu vou, dia após dia, lendo os versículos, revisando os versículos, e assim eu estou me familiarizando com o texto. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regocicha como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Os primeiros 6 versos, a criação anuncia a glória de Deus. E agora, na sequência, a palavra de Deus, a excelência da palavra.
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar nesse momento, assim como eu ofereço a você a oportunidade nos comentários de mencionar o seu pedido de oração. Eu todos os dias, na madrugada, estou mencionando o seu pedido de oração. Eu quero também que você me marque na sua lista de oração e ore por mim. Tá? Eu vou orar por você e você orando por mim. Tá ok? Marca aí no comentário os seus pedidos de oração, se você assim deseja expressar, e eu vou estar colocando o seu pedido no altar do Senhor. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai celestial, eu me recorro ao Senhor nesse momento do nosso tempo da apresentação da palavra do Senhor, do estudo que estamos fazendo no Salmo 19. Venha desvendar os nossos olhos, ó Deus, para que todos nós alcancemos o privilégio do Senhor de enxergarmos as maravilhas da palavra do Senhor, maravilhas vindo ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento, que vão, na nossa vida e nosso viver, ser um grande marco para as nossas vidas. Nos entregamos nesse momento, ó Deus, engrandecido seja o nome do Senhor, que tudo aqui quanto estivermos realizando, fazendo, que sempre possamos ter a consciência de que deve ser feito, realizado, praticado, para a tua honra e tua glória. Receba, ó Deus, toda a honra e glória, que o nosso tempo de exposição da palavra traga luz, traga entendimento a todos nós, começando pelo pregador e por cada ouvinte, por cada participante, de Barretos e até onde, na misericórdia e graça do Senhor, estivermos chegando. Assim eu oro com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Sempre é um grande desafio quando a gente trabalha com um ensino que recebe continuidade. Na semana passada, eu introduzi essa segunda parte do Salmo 19. Projetamos os olhos de Davi, agora, da revelação natural, do livro da natureza, para a revelação escrita, o livro da palavra de Deus, as sagradas escrituras, em alguns textos chamados de sagradas letras. Na apresentação
da revelação, da comunicação da natureza, da excelência da criação, nós ressaltamos que a natureza exalta a majestade, o poder, a sabedoria, o Deus sábio. E a revelação especial, a revelação da palavra, ela exalta a graça, a misericórdia e o amor do nosso Deus. Graça, amor e misericórdia na revelação escrita, a revelação da palavra do Senhor. E nós começamos a semana passada a falar sobre as excelências da palavra de Deus. Nós encontramos no Salmo 19. E eu levei você ao entendimento da primeira excelência: a lei do Senhor é perfeita. Nós levamos você a entender que lei é a Torá, que significa instrução ou orientação. A referência não é somente à lei de Moisés, mas à doutrina de Deus, a todo conjunto de instruções da Sagrada Escritura. E mostrei, conversando com você, mencionei os 6 itens referindo-se à palavra de Deus, que encontra-se no texto do Salmo 19, lei, testemunho, preceito, mandamento, temor, juízos, tudo referindo-se à palavra de Deus. Então, quando eu digo que a lei do Senhor é perfeita, ou seja, a palavra de Deus é perfeita. Não há erro, equívoco ou engano. Mencionamos sobre isso. Palavra inerrante, infalível e suficiente. Nada pode ser acrescentado a essa palavra, tirado ou alterado. Ela está completa. E no tocante à palavra, a lei do Senhor ser perfeita, nós entendemos também que as obras humanas, as teorias dos cientistas sofrem alterações, mas a palavra de Deus é perfeita. Entendemos também, eu mencionei para você, que a doutrina revelada por Deus, essa doutrina é declarada perfeita. A lei do Senhor, a Bíblia, é o livro que apresenta a maior demonstração do amor de Deus e abre a nossa visão para a graça redentora, a graça salvadora. Porque aí nós chegamos à questão do Evangelho, que é um plano completo, ou lei da salvação pela graça. O Evangelho apresenta ao pecador tudo o que este precisa para suprir as suas necessidades. O interessante é que o Evangelho sendo completo, a acrescentar algo a esse Evangelho é crime. Traição, alterar. E armadilha sutil, retirar algo dele. Tá completo, total. Aquilo realmente que o pecador precisa. Tem tudo que o pecador precisa. Está parecendo aquele alimento que a pessoa traz para o seu organismo, que tem todas as vitaminas, é algo completo, integral, não está faltando nada. E nós vimos então que a lei, a palavra é perfeita, a lei do Senhor é perfeita. E a semana passada também entendemos, em segundo lugar, que a palavra de Deus, os testemunhos do Senhor são fiéis. A palavra de Deus, ela é fiel. O verso 7. O que Deus fala, ele cumpre. Nenhuma de suas promessas cai por terra. Deus vela pelo cumprimento da sua palavra.
Essa palavra é verdade absoluta, completa, cabal e também libertadora. Aquele que nela confia, tem posto a sua confiança, jamais será confundido. Nós falamos sobre isso. Deus dá testemunho contra o pecado e em favor da retidão, testifica a nossa queda, restauração, e tal testemunho, é claro, decidido, infalível e aceito como correto. O testemunho de Deus, na sua palavra, é tão exato que nele encontramos sólido conforto. E nesta noite, nós iremos então, em sequência, a mais uma excelência a respeito da palavra de Deus, para o seu coração, para a sua apreciação na palavra hoje à noite. Essa excelência encontra-se no 8º versículo da palavra. Os preceitos do Senhor são retos, ou justos. A palavra de Deus é justa. Os estatutos e os decretos divinos estão fundamentados na justiça e são compreensíveis à razão humana. Veja bem, vamos imaginar aqui que de repente, em dado momento da sua vida, você tem a necessidade, por causa de um sintoma tal, e você então precisa ir ao médico. E você vai ao médico, o médico recomenda tal exame ser feito, e depois desse exame ser feito, então o médico vai prescrever o remédio para você. E ele então prescreve um remédio, e você toma aquele remédio, e por ser o remédio correto, a solução do seu problema, aliás, o seu problema, através do medicamento, encontra a solução. Segura aí essa compreensão. Por outro lado, você, com um problema emocional ou espiritual, enfim, você precisa se abrir, desabafar, falar com alguém, e você procura um conselheiro. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria, e com conselhos prudentes se faz a guerra. E você vai então a um conselheiro, e esse conselheiro, após te ouvir, após tomar conhecimento da situação a qual você está vivenciando, ele então tem um parecer adequado. Como um médico prescreve o medicamento correto e um conselheiro parecer adequado, assim é a palavra de Deus. Os estatutos e decretos divinos estão fundamentados na justiça. Trabalham, vindo de encontro ao nosso ser. A palavra de Deus, ela é justa quando revela Deus na sua majestade, soberania, poder, e também a enfatizar sua misericórdia. É justa quando fala que o homem é barro, mas também alvo do imensurável amor de Deus. É justa quando narra a vida dos homens de Deus sem emitir os seus fracassos. Quando Deus dá testemunho pela palavra, quando Deus, nos seus estatutos e preceitos, descreve a vida de alguém,
nós temos uma clara compreensão. A palavra de Deus é justa. Os preceitos do Senhor são retos, são justos. É assim com a palavra do Senhor Deus. E ao lê-la, nós recebemos uma compreensão tal. Eu tenho fundamentado a minha vida, o alicerce da minha vida. A Bíblia é a minha única regra de fé e autoridade. Eu encontro grande alento na palavra de Deus. E creio que você também. O mandamento do Senhor, aliás, os preceitos do Senhor são retos. A palavra de Deus é justa. E essa palavra, além de ser a lei perfeita, a palavra fiel, perfeita, no sentido de completa, inerrante, infalível, fiel, também justa. A terceira excelência, porque a Bíblia é uma palavra excelente, porque é a lei perfeita, porque é a palavra fiel, porque é a palavra justa. Os estatutos e preceitos estão fundamentados, alicerçados na justiça. E como você aprecia quando as pessoas são corretas com você, como elas agem da maneira adequada. Até quando você vai ao médico, como exemplo que eu usei, e ele prescreve o medicamento e o medicamento é correto, ou então um conselheiro dá o parecer adequado. Eu sempre, quando vou fazer algo na minha vida, nós temos um costume de dizer aqui em família, aqui em casa, lembra daquele programa de televisão em que o participante, em dado momento de dificuldade em responder uma questão, ele podia consultar os universitários? Aqui nós brincamos. Quando eu vou fazer algo, e aí, sempre quando eu acerto, aquilo vai bem, alguém pergunta, você consultou os universitários? Quando eu digo fazer algo, até mesmo comprar um eletrodoméstico, proceder um reparo em alguma coisa, tem sempre alguém que a gente chama então de consultar os universitários para ir até aquela pessoa e ouvir o seu parecer. Como é bom quando você tem um atendimento preciso, correto? Assim é a palavra de Deus. Por isso, com os nossos temores e problemas, você pode, meu amado, tranquilamente, pode ler o Salmo 19, pode ler o 119, pode conviver nesses dias de epidemia, trazendo isso ao seu coração. É a palavra de Deus. Essa revelação, essa comunicação da revelação escrita é excelente, tem uma excelência, ganha a nossa admiração, você sendo sincero. Mais um item da excelência da palavra ao nosso coração hoje à noite. A palavra de Deus, verso 8 ainda. Verso 8. O mandamento do Senhor é puro. Mandamento, outra referência à palavra de Deus. Mandamento do Senhor é puro. Vamos pensar numa palavra como consequência da sua pureza.
não há enganos infiltrados que possam contaminar a palavra. Nenhuma nódoa de pecado que a polui. Eu usei uma palavra que para muita gente hoje não é muito usada, né? Nódoa. Me faz lembrar da bananeira, quando você vai cortar o cacho. Cuidado com a nódoa, com a mancha. Aquele líquido que sai da bananeira, se pega na roupa, misericórdia, né? Na palavra, nenhuma nódoa de pecado que a polui. Nós somos seres humanos e prezamos por limpeza, por ambientes limpos, desprovidos de contaminação. Haja visto que agora em relação... consegui, fui lá e voltei. Eu nunca vi tanto álcool em gel em casa quanto agora. Só que no meu escritório tem 2, 4, tem uns 10. Esse aqui é o meu de bolso, né? Tem um agora que você carrega no bolso. E aí então, pegou no dinheiro, fez alguma coisa, você abre, põe na mão. Tô até viciado nisso aqui, né? Viciado no bom sentido, viu? Pode cortar a mão. Você cortar a mão e passar isso aqui, você tem que fazer assim, né? Porque o arzinho vai trazer um refrigériozinho para você. Todo cuidado para fugir da contaminação. A contaminação não é algo benéfico, não. Por isso a palavra de Deus, meu amado, ela é pura. A palavra de Deus é pura e santa. Por quê? O seu autor é santo. Deus, a pessoa do Espírito Santo, é o autor da palavra. Essa palavra do Salmo 119, do Salmo 19, tomar cuidado, né? 119, 19, tanto do 119 quanto do 19, vamos falar assim, fica melhor. É a palavra de Deus. Deus é o autor dessa palavra. Ele é santo. A Bíblia diz que o Senhor, o nosso Deus, é santo, santo. Você lê lá em Isaías capítulo 6, os serafins e querubins, eles estão diante do trono e incansavelmente eles estão expressando: santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra enche-se da glória do Senhor. Amado, tudo que procede de Deus é puro e santo. Agora, a Bíblia, a palavra de Deus, e você vai comigo agora perceber algo interessante. Ela não é apenas a palavra pura, mas ela também purifica. Como purificará o mancebo o seu caminho? Como o jovem pode manter puro o seu caminho? Pergunta a palavra no Salmo 119, verso 9. E é uma pergunta que o escritor a faz, e ela é retórica, porque no verso seguinte ele traz a resposta. Ele mesmo pergunta, ele mesmo responde. Salmo 119, verso 9, está a pergunta: como purificará o mancebo o seu caminho? E o verso 10 diz: observando-o conforme a tua palavra. E no verso 11, o desafio para o jovem. E era o desafio do coração do salmista: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu conheci anos atrás, no meu setor de trabalho, um jovem que tinha sido ganho para o Senhor Jesus, vindo de uma vida muito depravada e terrível. E esse jovem expressava um grande amor ao Senhor e à sua palavra. E lá no campo de trabalho, isso há anos atrás, há 12 anos atrás, ele percebeu que esse jovem era casado, amados. Ele percebeu que uma pessoa estava um tanto interessada pela pessoa dele. E ele veio conversar comigo e disse assim: olha, hoje
eu comecei a memorizar Provérbios capítulo 7. E ele então armou uma tenda em Provérbios 7, porque lá em Provérbios 7, o texto falava exatamente de algo semelhante que estava acontecendo com ele. E a palavra deu-lhe purificação. Escondi a tua palavra no meu coração. Colocar na mente e da mente ao coração a palavra de Deus. Ela é por meio dela que o jovem pode guardar puro o seu caminho. A palavra é a água que nos lava. Tem gente que toma 1, 2, 3, 4 banhos por dia. Fala a verdade. Como é gostoso ir para o banho e tirar toda aquela sujeira do nosso corpo. Você fica até bem. O seu emocional muda. Você sente mais... É algo confortador. E a palavra como água, nos lavando. Não há nenhuma contaminação na palavra. A palavra é luz. E onde ela chega, as trevas do engano e do pecado não podem prevalecer. Ela lança fora as trevas do engano e do pecado. O que nós estamos fazendo agora, projetando essa luz da palavra, essa obra de uma palavra que é pura. A lei do Senhor, a palavra é perfeita, a palavra é fiel, a palavra, nós entendemos hoje à noite que a palavra é justa, os preceitos do Senhor são retos, e agora acabamos de entender que a palavra de Deus, o mandamento do Senhor, é puro. E, em último lugar, nós iremos falar hoje à noite, aí encontra-se no verso 9, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Permanecer para sempre é algo que é eterno. A palavra de Deus é eterna. O temor do Senhor é límpido. Temor, outra referência. A palavra permanece para sempre. Os conceitos, postulados, dogmas, filosofias humanas passam, mas a palavra de Deus é eterna. Não sofre revisão, ela não se desatualiza, jamais fica ultrapassada. A palavra de Deus é sempre atual, jamais obsoleta. Ainda que os críticos se levantem contra ela, inoculando, destilando todo o seu veneno crítico, a palavra prevalece sobre todas as suas comparações. A palavra de Deus tem resistido a toda sorte de perseguição. Ela triunfou sobre as fogueiras, foi trancada nas bibliotecas, foi proibida, caçada como livro perigoso. A fúria dos homens maus e a sanha do inferno têm maquinado contra a Bíblia. Homens ostentando arrogantemente suas teorias têm se levantado com ousadia em nome da ciência, tentando ultrajar e desacreditar as Escrituras. Mas seus argumentos enganosos caem na vala do esquecimento e a palavra de Deus poderosamente segue sua trajetória vitoriosa como palavra infalível, inerrante e eterna.
palavra de Deus é eterna. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece. Cinco excelências da palavra. Na próxima semana, nós ainda iremos tratar dos versos 7 a 11 para extrairmos os efeitos da palavra sobre nós. O que acontece quando verdadeiramente você atenta para a palavra do Senhor? Toda ação tem uma reação, vai ter uma consequência. Eu ouvi há anos atrás do Dr. Aníbal Pereira dos Reis, ex-romanista, ex-sacerdote do romanismo cristão. Ele cria em Jesus, mas não era salvo. Eu li um livro do Dr. Aníbal Pereira dos Reis. E o que mais impressionou meu coração quando eu li o livro deste homem, que eu apenas o conheci de nome, não o conheci pessoalmente, já falecido há vários anos. O pessoal de Ribeirão Preto o conheceu pessoalmente. Ele pregou num congresso lá em Ribeirão Preto, em 1986. Quando eu li sobre o testemunho deste homem, o que mais me chamou a atenção foi que este homem, antes de vir a Cristo como seu único e todo suficiente Salvador, ele, por se entregar a ler a Bíblia, ele rasgou várias Bíblias. O irmão Inês está falando lá que o conheceu. Não sei agora se me foge a mente o número de Bíblias exatos que ele rasgou. Depois eu vou conferir e te conto na semana que vem. Mas vários exemplares, porque ele entrava em conflito com a palavra. Ele entrava. Porque a palavra é clara, cristalina. Ela desvenda os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas do Senhor Deus. A coisa mais fascinante para mim, impactante, é quando eu estou lendo a palavra, pode ser a milésima consulta, e algo nessa fonte inesgotável chega para a nossa apreciação, para a nossa devoção. Semana que vem, nos efeitos da palavra, tem alguns efeitos para a nossa meditação. Já está trazendo efeitos agora nos nossos ouvintes, tomando a decisão de começar a ler a Bíblia. Nunca me esqueço do senhor Luiz Gomes Miguel. Eu o conheci na altura dos 80 e alguns anos de idade. E convivi com ele até chegar aos 91 anos, quando Deus o recolheu. E ele pronto estava para esse recolhimento do Senhor. Mas como era linda a cena de chegar na sua casa, e chegou uma época, amado, que nós tínhamos um encontro por semana para lermos um trecho da Bíblia e orarmos juntos. Eu e o seu Luiz. E como ele gostava de falar do Senhor Jesus, da certeza de vida em Cristo Jesus. E quantas vezes eu chegava na casa dele e ele com a Bíblia aberta, com mais de 80 anos, até quando ele pôde ler, ele leu a palavra. Nos últimos anos da sua vida, a funcionária da casa tinha como regra de trabalho, naquela residência, ler um trecho da palavra para o senhor Luiz.
O senhor Luiz nunca desprezou o privilégio de ler. E quantas vezes eu, reunindo com ele, líamos um trecho da palavra. E depois de conversarmos, depois de um tempo de diálogo, orávamos. Até que um dia, numa conversa com ele, com outras missionárias que lá foram comigo, porque estavam atravessando um período muito difícil, e contaram para o seu Luiz, e ele então disse para aquelas missionárias: Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus que vivifica os mortos. E ele estava então citando naquele momento o texto de Romanos capítulo 4, lá para a altura do verso 18, por aí. E um dia eu cheguei na casa dele, ele brincou comigo. Marca aí! Vou falar! E eu falei, o que ele vai falar, será? Ele começou, Apocalipse, Judas, terceira, segunda, primeira, João. Eu não treinei para fazer isso, né? Mas ele foi até Gênesis. Ele ia do primeiro livro ao último. E como ele conhecia mais de 50 vezes, ele tinha o compromisso, teve o compromisso de ler toda a palavra. Já está com 4 anos que ele partiu para a eternidade. E como eu sinto saudade daquele ancião, daquele homem que Deus me deu o privilégio de conviver com ele do ano de 2011, 2010, aliás, 2010 a 2016. 6 anos de contato em que eu orava por ele, ele orava por mim. Ele tinha um compromisso com a palavra de Deus e com a oração também. E quantas vezes nos alegrávamos com tantas histórias e fatos que ele narrava para a gente. E com ele eu aprendi. E sempre me vem à mente aquele homem que amava a palavra de Deus, porque no passado seu pai o criou amando a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Quero crer que você tem um exemplar, tem um livro, este livro, a Bíblia. E você tem a habilidade para ler este livro. Não diga que você não tem tempo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus tem um tempo, do seu tempo, que é o tempo para a palavra dele. E quantas vezes nós falhamos nesse nosso tempo de começarmos a ler a Bíblia? Eu comecei com você aqui a nossa leitura, no Salmo 19, verso 1 ao verso 14. E nós estamos desossando, destrinchando a palavra. É a palavra a nossa regra de fé e autoridade. Muito bem. Estou aproximando daquele horário de partir. Se você desse o seu último suspiro hoje à noite, é lindo aquele verso da palavra, no Evangelho de João 5, 24. Na verdade, vos digo que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. A palavra do Evangelho, ela vem exatamente de encontro à maior necessidade do pecador. Salvação por Jesus Cristo. A única maneira do pecador ser justificado não é por obras meritórias ou por méritos pessoais, é pela obra de Cristo Jesus, que na cruz do Calvário derramou o seu precioso sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Você precisa de Jesus. Há um momento na vida que as pessoas acreditam que elas precisam de religião. Então, você precisa de Jesus. Na cruz do Calvário, crucificado, tomando sobre si os seus pecados, não foi a religião crucificada, mas foi Jesus. Jesus da vida eterna. Depois desta vida há uma eternidade. E onde você vai estar nessa eternidade? Cada dia eu estou consciente em agradecer a Deus por mais um dia de vida. Mas eu não sei como aquele dia vai terminar. Até quantos anos eu estarei vivo? Essa semana alguém aqui de Barretos passou mal, um infarto daqueles que a gente chama de fulminante. Ceifou a vida. Como disse alguém, né, para morrer basta estar vivo. Você não sabe quando você vai dar o último suspiro. Agora, Paulo disse, para mim viver é Cristo, morrer é ganho, estou preparado. Estou preparado. Eu tenho Jesus. Mas e você? Uma outra consideração hoje à noite. Você que já está em Cristo Jesus, você tem na sua vida, no seu ser, você tem buscado ser alguém comprometido, compromissado com a leitura da palavra? A Bíblia, não eu, a Bíblia diz, da abundância do coração fala a boca. É fácil saber o que as pessoas leem. É fácil perceber o que elas estudam. Da abundância do coração fala a boca. Se você é impactado pela palavra, nós vamos ver a semana que vem os efeitos da palavra de Deus. Só coisa excelente. O que é excelência? Só aquilo que só dá valor quem recebe, quem tem em si o efeito. Quem não conhece, não dá valor. Eu vou orar nesse momento. Está chegando a hora da minha partida. Missão cumprida. E a semana que vem, o Senhor nos concedendo, teremos um novo encontro. Vamos orar nesse momento. Eu quero orar, Senhor Deus, por todos quantos nessa noite tomaram a demonstração da palavra em seus corações. Este livro do Senhor Deus, a Bíblia, as Escrituras, por ela mesma chamada de sagradas letras, a Bíblia se apresenta como a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para repreender, para corrigir, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Derrama, ó Deus, a graça sobre os nossos ouvintes, de serem pessoas que durante essa semana, por se entregarem à leitura da palavra do Senhor, ao estudo, à meditação, quando no próximo domingo, esses nossos ouvintes, com eles começarmos a tratar dos efeitos da palavra, que tais efeitos sejam para estes nossos ouvintes uma realidade vivenciada, vivida
dia após dia. Alguns dos nossos ouvintes estão em Cristo Jesus na vida cristã por mais de 40 anos. São veteranos de guerra e de intimidade com o Senhor pela palavra. Abençoa, Deus. E se porventura alguém cujo coração Cristo não habita pela fé como seu único e todo suficiente Salvador, oramos que tal pessoa possa entender que é um pecador e todos pecaram e todos necessitam da obra de salvação que está em Cristo Jesus. Ele veio para salvar os pecadores e o apóstolo Paulo disse que ele era o principal. E nós dizemos, eu digo, eu sou o principal. E que tal pessoa, convicta do seu pecado, possa hoje à noite clamar por Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, salva minha alma. Entra na minha vida. Eu oro nesse momento, Deus bendito, Deus Altíssimo. Com gratidão no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos vocês. Querendo Deus, nos dando a oportunidade no próximo domingo, neste mesmo horário, queremos ter um novo encontro com cada um de vocês. Amém.